Pessoal, nesse vídeo vou fazer um react aí, uma live que teve do Fernando Sabino junto com o Antônio Miranda, onde discutiram ali uma questão relativa à cura da mulher cananeia, tá? Isso aparece em Mateus capítulo 15, capítulo 15, e ele diz assim, versículo 23. Ele, porém, 21, na verdade, né? Jesus, partindo dali, retirou-se para a região de Tiro e da Sidônia. E eis que uma mulher cananeia daquela região veio gritando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, nada lhe respondeu. Então seus discípulos se chegaram a ele e pediram-lhe: despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela, aproximando-se, prostou-se diante dele e pôs-se a rogar: Senhor, socorre-me. Ele tornou a responder: Não fica bem tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. Então ela insistiu: Isso é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: Mulher, grande é a tua fé, seja feito como quiseres. E a partir daquele momento, sua filha ficou curada. Então, está claro na passagem, quando a gente lê tudo, que a mulher está insistindo, porque ela está contrariando a regra geral, porque Jesus disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E você não é a ovelha perdida da casa de Israel. Esse é o sentido da mensagem, gente. Leia o texto todo. Ela está se contrapondo a isso. Então, ela é uma mulher cananeia da região de Tiro e da Sidônia, mas ela não é aqui dessa a ovelha perdida da casa de Israel, porque senão a passagem não ia fazer sentido. Entende? Ela está disputando. E muito curioso, hein? Ela mudou a opinião de Jesus. Percebeu isso? Ela mudou. Jesus, no começo, não queria curar ela. Ela conseguiu mudar a opinião de Jesus. Olha que coisa. São essa passagem. Mas aí eles ficaram presos no cananeu, entende? Quando a pessoa fica presa na palavra, esquece de ler a passagem final. A passagem final, ela se coloca como uma oposição, tá? Agora, se você for ler, novamente, sempre mais amplo, gente. Tem que ler mais amplos. Então, vamos ler uma passagem que é de Marcos. Marcos 7:24. Marcos 7:24 vai falar da mesma passagem. E ali já vai aparecer cura da filha de uma sírio-fenícia. Ali já está a sírio-fenícia, tá? Vamos dar uma olhada aqui no mapa, só para a gente ficar claro aqui do que eu estou falando aqui, tá? Aqui a região, você pode ver aqui que é, mais ao norte, né? Você tem Tiro e tem Sidom, cidades próximas, que estão aqui na região da Fenícia, que fica na Síria, tá? Fora dos limites da Galileia e da Cesareia de Filipe. Mas é perto da Galileia, né? Perto da Galileia, mas é Síria isso aqui. Isso aqui não é a região da Galileia, já é a região da Fenícia. Então, ela é a mulher sírio-fenícia da região de Tiro e Sidom, e só que ela aparece lá em Mateus como cananeia, que é uma terminologia um pouco mais ampla, né? Aí, como se explicar isso? Por que aparece cananeia em Mateus e sírio-fenícia em Marcos? Marcos seria o primeiro. Aqui nós vamos, então, Raymond Brown. O que o Raymond Brown diz sobre isso? Ele diz uma coisa interessante. Ele fala assim: essa história tem um número de diferenças extraordinariamente grande em relação a Marcos, incluindo a descrição da mulher, que de Ciro Fenícia em Marcos vira Cananeia em Mateus.
Alguns acreditam que Mateus serviu-se de uma versão diferente. Provavelmente, porém, ele modificou a história marcana da cura da filha de uma pagã à luz da ordem anterior de Jesus aos discípulos de não irem ter com os gentios. Da reiteração em Mateus 15, 24, da declaração de Mateus 10, 6, de que a missão de Jesus visava somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, veja, o evangelista Mateus viu que estava lá em Marcos, Sírio, Fenícia, e isso ia entrar em contradição, que nem o Sabino está falando, está falando que tem contradição, de fato teria uma contradição com aquela ordem de Jesus. E toda a passagem aqui é exatamente essa tensão da contradição. Jesus está fazendo uma coisa e está se desdizendo. Exatamente essa tensão, existe essa tensão. Agora, o Fábio Sabino, ele adotou a postura, não, como Jesus falou aqui, ele jamais teria. Não, então você não entendeu a passagem. Entende? Porque tem uma tensão ali. Então, Mateus trocou para Cananeia para tentar atenuar a coisa, para não ficar uma contradição com o que Jesus disse. Mas a passagem original provavelmente é Sírio-Fenícia, contradizendo a regra de Jesus, que disse que era só para pregar nas 12 tribos de Israel. Tá? Então é isso que eu gostaria de explicar, esclarecer, né? Estou trazendo aqui a opinião do Raymond Brown e contraponto esses pontos aqui para deixar clara essa questão. Muito obrigado, então.